Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Gente, imposto de renda chegando e nós vamos finalizar alguns tópicos aqui que ainda não haviam sido vistos em nossa playlist de imposto de renda aqui da comunidade do investidor. Hoje nós vamos fechar o tema como declarar ETFs no imposto de renda. Vamos então? Só para a gente dar uma relembrada, nós já tivemos uma aula específica sobre esse assunto aqui na comunidade do investidor, detalhando sobre esse tipo de investimento, mas só para a gente relembrar um conceito bem simplificado então. Quem tiver interesse em se aprofundar vai buscar essa videoaula na nossa playlist de quintas-feiras. De uma maneira muito simples, ETFs são fundos negociados aí no ambiente da Bolsa de Valores e eles trabalham replicando inúmeros índices existentes. Eu trouxe como exemplo aqui o BOVA11. O BOVA11 ele é um fundo, ele é um ETF que busca replicar com a maior fidelidade possível a carteira teórica do Ibovespa. Então ele vai ali acompanhar, tentar manter ou até superar o Ibov. Na prática, então, o que isso significa? Que quando a gente faz um investimento no BOVA11, nós estamos buscando um retorno equivalente à média do mercado, quando nós estamos falando aí dessa carteira teórica, que são as ações mais negociadas e de maior volume dentro da B3. E aí, então, qual que é a diferença entre um ETF e um fundo de investimento em ações tradicional? A principal diferença nessas duas modalidades, gente, é a liquidez desse investimento. Quando a gente aplica o nosso dinheiro, faz um aporte num fundo tradicional de investimento em ações, se a gente decide rever este valor, a gente precisa solicitar o resgate e aí, por se tratar de um fundo de investimento, nós temos que aguardar o prazo para cotização desse fundo para que esse valor seja disponibilizado na nossa conta. E aí vai depender muito do fundo de investimento, mas para vocês terem uma ideia, esse prazo de cotização ele pode durar aí de 30 até 90 dias, dependendo da liquidez do fundo. Já o ETF, ele é negociado na Bolsa de Valores, no pregão, como nós fazemos com ações e FIIs. Então, ele é liquidado ali diretamente, como as ações, por exemplo. O dinheiro vai cair na nossa conta assim que o prazo de liquidação em bolsa expirar, que hoje aí são 48 horas. Então, é a maior realmente diferença a questão da liquidez. Bom, conceito entendido, relembramos isso de uma maneira bem simplificada, claro. Como é que funciona a tributação dos ETFs? Aqui é um resumo da tributação também, porque a gente tratou de maneira mais detalhada na aula que eu comentei. Os ETFs de ações, gente, BOVA11, SMAL11, BOVV11, alguns exemplos mais comuns, ele é idêntico às ações. Mas aqui tem um ponto de atenção muito importante. Quando nós falamos de ETFs, não existe a isenção para vendas até R$20 mil dentro do mês, como acontece no caso das ações. Para as operações comuns, o que é isso, Ela começa num dia e termina num outro, não importa se no dia seguinte, se daqui a 6 meses, enfim. A tributação é de 15% sobre o lucro líquido e para as operações de day trade, relembrando o conceito, é uma operação que começa e termina no mesmo dia, a tributação passa a ser de 20%. A gente não pode esquecer também do imposto de renda retido na fonte, para quem conhece mais intimamente, é o famoso dedo duro, que é de 0,005% do valor total vendido para as operações comuns e 1% para day trade. Então, vale reforçar aqui que quando a gente fala da tributação, é sobre o lucro líquido. Quando a gente está falando do dedo duro, é descontado sobre o valor total vendido, tá bom? E como é que a gente paga o imposto devido, quando ele é obrigatório? Sempre através da emissão e do pagamento da DARF. Tá, nós vamos falar um pouquinho sobre ETF de renda fixa, tá? A gente está dividindo, porque é importante a gente entender que tem vários ETFs hoje de renda fixa no mercado, então é importante a gente ter essa atenção. Para esses ETFs de renda fixa, o imposto ele vai ser retido na fonte automaticamente, como acontece aí com a maioria dos investimentos que a gente tem de renda fixa. A gente só tem que ficar atento às alíquotas. Essa é uma informação muito importante e que é desconhecida de muitas pessoas. Para o caso dos ETFs de renda fixa, pessoal, não existe uma tabela universal de alíquota para todos os ETFs. Como a gente tem lá nos investimentos de renda fixa, por exemplo, aquela tabela regressiva para imposto de renda. No caso do ETF, não tem uma tabela universal.
Essa tributação, ela varia aí, para vocês terem uma ideia, em média de 15%, pode chegar até a 25% a tributação. Vai depender do que, então, para isso ser definido? Ela depende do prazo médio dos títulos que a gente tem na carteira do nosso ETF. Por isso que isso vai variar muito de um para o outro. Como é que eu sei, então, Gi, qual é a tributação correta do meu ETF? A minha recomendação é que você procure a página lá do gestor do seu fundo. Com certeza lá você vai encontrar informação específica do seu ETF e vai ter conhecimento de qual é a alíquota que é aplicada ao seu ETF para que você possa acompanhar os descontos ali no período de um possível resgate. Mas lembre-se, né, que todo esse operacional ele é automático. Quando o dinheiro é disponibilizado na conta da sua corretora, ele já vem descontado. Mas é importante, é prudente, é responsabilidade você acompanhar e conferir se o desconto está correto com a alíquota acordada com você. Até para questão de conhecimento, né? Para que quando você receba uma informação financeira, você consiga entender, interpretar, calcular e conferir. Isso te dá segurança para a tomada de decisão, ok? Vamos então para a parte prática aqui de como declarar o ETF no imposto de renda. Nós vamos começar aqui, gente, com a declaração de bens e direitos, porque nós temos também a parte dos rendimentos, tá? Então vamos lá para a parte de declaração. Embora, né, como eu comentei nos slides anteriores, toda a tributação ela seja da mesma forma como acontece com as ações, a gente não pode esquecer que o ETF é um fundo. Então, existe a necessidade de que a gente faça a declaração dele como um fundo de ações. Como é que funciona isso na prática? A gente vai abrir lá o imposto de renda pessoa física. No canto esquerdo da tela, a gente sempre tem lá o menu fixo, como vocês têm. Nas outras aulas eu coloquei inclusive prints de telas, fica tranquilo de acompanhar. Mas você vai olhar na parte esquerda da tua tela, vai escolher a aba Bens e Direitos e clicar no botãozinho novo que fica no canto inferior direito da tela. Aí vão aparecer alguns campos para serem preenchidos. O primeiro dele é o código, onde vocês vão escolher a opção 74. É enorme a descrição, eu coloquei o início aqui para que vocês possam conferir. Qual é a minha sugestão, gente? Na hora que vocês estiverem, porque isso é um material para consulta, é uma apostila online. Não é uma coisa para a gente assistir a aula e decorar, até porque não há necessidade de memorizar isso. Vejam como uma apostila online. Então, na hora que estiver fazendo a declaração, abre lá o sistema do imposto de renda, deixa aqui minimizado e você vai fazendo passo a passo, realmente como material de consulta, tá bom? Fica aqui a sugestão da Gi. Então, lá no campo código, você vai colocar a opção 74, que a descrição começa lá com fundos de ações, fundos mútuos de privatização, e aí tem uma sequência enorme ali de tipos de investimentos, mas é este o código. No CNPJ, vocês vão colocar os dados exatamente como vocês receberam no informe de rendimentos, então vocês vão precisar ter à mão todos os informes de rendimento, seja em arquivo ou em papel, a grande maioria hoje vem em arquivo. Então, conforme já estão chegando, já estou essa semana recebendo através de e-mails, alguns já vêm em PDF, outros apenas para a gente acessar via plataforma. Já criem uma pastinha, já vão guardando os PDFs ali, porque agiliza isso na hora da gente fazer a declaração. Lá no campo discriminação, vocês vão colocar todos os dados do ETF, detalhar. Vocês vão ver nas outras aulas também que eu dei exemplos, inclusive de frases para serem colocadas, mas aqui você vai detalhar, colocar em que corretora está, quais os dados, o nome completo do ETF, enfim. No campo situação, em 31/12 e o ano corrente, claro, você vai preencher o valor do custo de aquisição. O que é esse custo de aquisição? O quanto você pagou pela cota do ETF na época da aquisição, e não pode esquecer de acrescentar ali todas as despesas da operação. Se teve emolumentos, se teve corretagem, ISS, enfim, todos os impostos, as taxas devidas ali na operação, que você vai ter isso detalhado na nota de corretagem. Clicou em OK, está finalizada essa parte de declaração de bens e direitos. Vamos entender um pouquinho então do ETF. Olha que interessante, a pegadinha aqui. Bastante atenção neste ponto. A gente acabou de ver ali um exemplo de simular um ETF de ações. E aí a gente lança o ETF de ações como que? Fundo de ações. Então, eu vou fazer a mesma coisa, certo? Eu vou pegar o ETF de renda fixa e vou lançar como um fundo de renda fixa. Não. Embora por senso comum a gente fosse seguir o mesmo caminho,
estaria errado. Então é uma pegadinha. Por que a gente vai simplificar, não é mesmo? Se a gente pode complicar a vida do coitado do contribuinte. Então, gente, muita atenção neste ponto, tá bom? ETF de ações a gente lança como fundos de ações, mas o ETF de renda fixa não é como fundo de renda fixa. A gente declara como os outros tipos de investimentos em renda fixa tributáveis, como a gente fez com o Tesouro Direto, por exemplo. Nós vamos então abrir lá o programa do imposto de renda, vamos ainda na aba Bens e Direitos, que a gente está aprendendo aqui, clica na opção Novo, até aí é tudo igual, e aí a gente vai escolher o código 45 desta vez, que é lá a aplicação de renda fixa, CDB, RDB e outros. Então aqui o início é o mesmo passo, só que aí a gente precisa escolher corretamente o código. No CNPJ, vou colocar conforme o informe de rendimentos, discriminação, vou fazer também da mesma forma, vou detalhar, colocar os dados todos do ETF. Na situação em 31/12 do ano, a gente vai colocar o valor que veio no nosso informe de rendimentos. Vou clicar em OK e pronto. E esse passo a passo vocês vão fazer com cada um dos ETFs que vocês tiverem na carteira de vocês. Da mesma forma que nas outras videoaulas eu orientei em relação a ações, a fundos, títulos do Tesouro Direto. A gente tem que lançar um a um. Então não é difícil, não é complicado. A gente tendo os códigos é muito tranquilo, é trabalhoso. Porque imagina uma carteira bem diversificada, balanceada, onde você tem 10, 15 ações, 10, 12 FIIs, fundos de investimento, ETF, então a gente faz um a um. Então existe o trabalho, mas não é nada tão complexo e o sistema auxilia muito. Vamos passar agora para a parte de declaração de rendimentos dos ETFs. Aqui a gente declara da mesma forma que a gente faz com ações. Bastante atenção, então. A gente vai consolidar os rendimentos mensais. Eu deixei isso bem detalhadinho lá nas videoaulas de como declarar ações. Vocês podem rever também, até porque a gente vai ter esse ativo para declarar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai consolidar os rendimentos mensais. Neste caso aqui é o saldo líquido das vendas dos ETFs. Não esqueçam nunca de considerar os custos operacionais. Isso mês a mês. Repetindo, é muito importante, né, gente? Não há aquela isenção para a venda de até 20 mil dentro do mês para os ETFs, tá bom? Por outro lado, não existe essa isenção, só que a gente pode, no caso aqui do ETF, compensar os prejuízos que nós tivemos em ETFs com lucros futuros envolvendo ações ou opções. Complicou um pouquinho agora, né? Calma, calma, que a gente vai usar um exemplo e vai clarear tudo isso. Por que eu falei, entre aspas, que complicou? Nas videoaulas anteriores, tanto de ações como FIIs, eu estava lá deixando bem claro e sempre reforçando com vocês que a gente não pode misturar nem as operações comuns e day trade e nem compensar prejuízos com ativos diferentes. Eu compenso de ação com ação, de FII com FII e assim por diante. No caso dos ETFs, vocês podem fazer isto, compensar os prejuízos com lucros futuros envolvendo ações e envolvendo opções. Vamos entender um pouquinho. Pegar um exemplo aqui, ó, gente, imagina que no mês de agosto vocês compraram lá 10 mil reais em cotas de BOVA11, é um ETF. E no mesmo mês, vocês também fizeram um investimento de 3 mil reais lá em opções da Petro. E essas opções, elas têm um vencimento já no mês seguinte, no caso aqui setembro. Aí o que aconteceu lá no mês seguinte, em setembro? Você vendeu a sua posição completa de BOVA11 e teve um lucro de 10%, né? 10% de gain nessa operação, ou seja, você tinha 10 mil, lucro de 10%, você lucrou R$1.000 na sua operação de ETF. Imagina também que lá em setembro comentei que as suas opções de Petro iriam vencer e elas viraram pó, ou seja, nessa operação com opções você teve um prejuízo de R$3.000. E agora, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa compensação? Vamos lá. A gente vai lá no programa Imposto de Renda Pessoa Física, vocês vão escolher lá no menu do lado esquerdo da tela a opção Renda Variável, lá no canto esquerdo. Na opção Renda Variável, vocês vão selecionar a aba Operações Comuns / Day Trade. Nessa etapa aqui, gente, nós vamos utilizar as duas seções. A gente tem a seção Mercado à Vista,
Ali você vai declarar todos os rendimentos dos ETFs. E na seção Mercado Opções, claro, a gente vai colocar as opções. Então, a gente só vai inserir as informações em seções diferentes. Lembra o exemplo que eu dei anterior? Lá em agosto, a gente só teve as 2 operações de compra, né? Comprei 10 mil em Bova 11 e 3 mil em opções da Petro. Então, eu não tenho nenhum saldo a ser preenchido. Lá em operações comum, eu coloco o lucro com os ETFs na primeira seção. E vou colocar o prejuízo com as opções na segunda. Então, lá na aba Operações Comuns, o que eu vou colocar? R$1.000 de lucro, que é o meu saldo no mês, né? Entre todas as compras e vendas, eu fechei o mês com R$1.000 de saldo. No caso do nosso exemplo aqui, foi apenas uma operação para facilitar. R$1.000 de lucro em ETFs e R$3.000 de prejuízo em opções. A partir do momento que vocês preencheram os campos, gente, o sistema ele vai calcular automaticamente para vocês o saldo líquido. Então, é só fazer o input correto das informações, porque o sistema é inteligente, ele finaliza o processo para vocês. Então, como é que vai ficar? Ele faz esse cálculo automático, ou seja, ele mesmo faz essa conta, ele já tem a regra lá interna de que pode ser abatido, e aí vai ficar o quê? Com um prejuízo de R$2.000, 1.000 de lucro menos 3 de prejuízo, ele já faz a compensação automática em sistema, mantendo ainda um prejuízo de R$2.000, que o sistema lá da Receita ele deixa registrado como prejuízo a compensar e que vai ser abatido dos lucros futuros. Beleza, né? Ele faz a parte mais complicada para você. Então, você alimenta com as informações e o restante ele faz. Vamos supor lá, a gente brincou aqui no exemplo que era agosto, setembro. Outubro, novembro, você tem novos lucros. Ele vai abatendo esses 2.000, tá? Para que calcule só o valor líquido a pagar se houver aí um imposto devido. Bom, é isso. Aí só falta o quê para finalizar aí, antes de sair dessa tela? Vocês vão descer mais um pouquinho na barra de rolagem, lá na aba do mês de agosto, e vai informar o imposto de renda retido na fonte, que é o dedo duro lá da operação, que vai estar constando na nota de corretagem de vocês. E só lembrando, né, de nunca misturar operações comuns com operações de day trade. É isso, a declaração dos rendimentos está feita. Como é que funciona no caso do ETF de renda fixa, tá bom? Vou deixar aqui também tranquilinho, passo a passo, os códigos a serem usados. E aí a gente já vai finalizar o tema. A gente vai declarar os rendimentos de ETF de renda fixa idêntico ao que a gente faz com os títulos do Tesouro Direto. Vocês vão escolher lá no programa do Imposto de Renda a aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Vocês vão utilizar o código 12 no campo, que é rendimentos de poupança, letras hipotecárias, LCI, LCA, CRI e CRA, tá? É o código 12. Vão informar o beneficiário, no caso são vocês, a não ser que esse ETF esteja no nome de um filho menor, por exemplo, informa o beneficiário, o CNPJ e a fonte da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora vocês vão colocar com os dados da corretora, conforme consta lá no informe de rendimentos. Gente, é copiar o que está no informe e digitar para o sistema da Receita. Clicou em OK, está finalizado. Tanto bens e direitos quanto a declaração de todos os rendimentos que vocês obtiveram. E aqui fica uma recomendação final, gente. Isso aqui tem efeito didático. Dá sim para a gente fazer a nossa declaração sozinhos, com todo o material que a gente está postando gratuitamente aqui na comunidade do investidor. Porém, se ainda ficaram dúvidas, se existem situações específicas que não foram abordadas aqui, ou se você está preocupado, inseguro de gerenciar tudo isso, de fazer a sua declaração sozinho, eu recomendo que você procure um contador profissional. Muito cuidado na escolha desse profissional, não é qualquer contador que tem conhecimento para poder efetivamente fazer de maneira correta quando envolve investimentos, e não é só a declaração de bens, o mais comum que o contador está acostumado, mas quando envolvem aí investimentos diversificados em renda fixa e variável. Combinado? Gente, é isso. Gratidão imensa por mais essa aula. Estamos finalizando realmente a nossa playlist de imposto de renda. Deve faltar mais 1 ou 2 assuntos, mas busquem ali na nossa playlist no YouTube, na aba de rendimentos, de investimentos em renda variável, vocês têm lá assunto por assunto, passo a passo para vocês. Fica o convite também para participar do canal e do grupo de suporte no Telegram, também com o nome Comunidade do Investidor. Beijinho para todos e a gente se vê aí na próxima aula.